Bom dia, pessoal. Bom dia, Rê. Bom dia, Carlinha. Tudo bem, Bom doutora? Bom dia. dia, Mar. Tudo bom? Tudo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, Sim. perfeito, queridos. Bom, então, bem-vindos a mais uma live da ProSangue. Hoje a semana passada a gente discutiu bastante o que a gente ia compartilhar com vocês. E aí a gente decidiu falar de um tema que é muito importante, que é o que a gente faz quando a gente não tem a bolsa compatível para o meu paciente. E aí a gente vai dividir essa live em 3 partes, que a gente está aqui em 3 pessoas. Então que sou, para quem não conhece, a Carla, eu sou médica, coordenadora da divisão de imunematologia. A Regina Cardoso, que é muito conhecida de vocês, é a nossa coordenadora do laboratório de imunematologia de pacientes. E a Marina Conrado, a minha querida comparsa, que é coordenadora do controle de qualidade de imunematologia e também parte do laboratório de imunematologia avançada da ProSangue. Então, vamos começar discutindo essa live, falando uma situação para vocês, que é uma situação que muitos de vocês vivenciam. Você está no laboratório, você tem uma pesquisa positiva de um paciente que transfunde, quer regularmente, ou quer para cirurgia, ou quer porque está com anemia e precisa transfundir. E você tem uma pesquisa positiva, e aí a gente separou em 3 partes essa discussão. A primeira é você manda para o laboratório de referência e é um anticorpo que tem uma identificação muito difícil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de determinar a especificidade do anticorpo. O caminho muito fácil para a gente, eu digo, é classificar como especificidade indeterminada, mas a gente complica muito a vida do paciente fazendo isso. Então, a Regina vai falar um pouquinho sobre o que a gente faz na ProSangue para classificar e tentar chegar na especificidade do anticorpo e todas as estratégias que a gente tem para isso. E quando a gente fala, olha, realmente não tem a especificidade que eu queria, eu não consigo determinar a especificidade, o que a gente vai fazer? Aí eu vou falar um pouquinho sobre as variantes de RH, o que a gente tem como intransfundível, como o que é a bolsa que eu tenho que selecionar, quando eu não tenho bolsa, quando eu não tenho o que fazer para um paciente com uma variante de RH complexa e alimunizado. E no fim, a Má vai concluir falando, e se eu realmente não tenho as bolsas, o que eu posso fazer para ainda assim transfundir meu paciente? Então, agora eu passo a bola para a Regina, minha grande amiga, falando assim, Rê, eu te dei eu tenho um paciente, a pesquisa está positiva, e aí eu não bate nada com nada na primeira vista do painel. O que eu vou fazer? Como que eu faço para chegar numa especificidade desse anticorpo? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui na live da ProSangue, mais uma live, discutindo esse assunto que eu acho que é o problema de todo mundo, né? Todo mundo já se deparou com isso, né? E agora, que anticorpo que é e pior, e que bolsa transfundir, né? Então, é isso que a gente tem. Então, assim, como a doutora Carla colocou, dar o nome para o anticorpo é meio caminho andado. Então, assim, a gente tenta de todas as maneiras dar esse nome para o anticorpo, justamente para a gente ter uma segurança maior aí na hora de liberar uma transfusão. Então, assim, chegou o anticorpo, então tudo que a gente vai fazer, né? Então, vai iniciar com o primeiro painel, sim, a utilização das enzimas, então, extremamente importante a gente utilizar as enzimas, então, já para direcionar um pouquinho o raciocínio do anticorpo, e aí, dependendo, a gente pode ou não já ter o nome, já com o primeiro painel, um primeiro painel estudo, primeiro tratamento enzimático. Esse é o sonho de consumo de todos nós. No entanto, né, nem sempre
são flores, né? No laboratório não são flores. Então, a gente tem aí algumas, né, alguns caminhos que a gente não vai fazer todo o caminho ao mesmo tempo, até porque a gente vai ficar perdido e não vai sair do lugar, e pior, vai gastar as amostras do paciente, e a gente tem um paciente do outro lado, então não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer é dando passo a passo, claro que respeitando a condição clínica do paciente, isso é extremamente importante, né? Então, você tem que ter tempo para você também fazer isso. Se a condição clínica do paciente não permite, então aí outras estratégias vão ter que ser adotadas, né? E a doutora Carla vai até falar mais para frente. Mas, assim, de qualquer forma, a gente vai ter que respeitar esse tempo e essa ordem para a gente conseguir chegar no caminho. Então, sempre existem algumas situações que a gente acaba fazendo em relação a essa identificação. Então, a dúvida primeira é qual é a frequência que esse anticorpo está reagindo? Então, é uma alta frequência, é uma frequência mais baixa, uma frequência mediana? Porque o caminho é diferente, porque se você tem uma frequência alta, a sua preocupação é muito maior. A frequência desse anticorpo é uma frequência baixa aí, né? Está reagindo com poucas células, porque incompatíveis. Então, aí você vai acabar fazendo a jeito de chegar à especificidade desse anticorpo. Então, uma das primeiras ferramentas que a gente utiliza é verificar da utilização das enzimas padrões, né? Então, papaína ou bromelina em alguns serviços, a gente acaba aumentando esse leque de enzimas. Então, se você tem uma tripsina, se você tem uma alfa-quinotripsina, que é justamente para a gente ter as características, né, direcionadas para alguns anticorpos. Tá? Bom, tendo um tratamento enzimático, quando eu tenho tratamentos negativos, né, assim, o tratamento mostrou não reatividade do anticorpo, a gente parte para um teste bem simples, que é a titulação. Tá? Que a titulação pode ajudar bastante a gente para achar a especificidade do anticorpo. Bom, o que a titulação ajuda? A gente tem do passado ainda uma definição antiga que seria os anticorpos HTLA, aqueles anticorpos que têm alto título com uma baixa avidez, uma baixa reatividade. Tá? Hoje a gente já sabe que essa classificação é antiga, né? Porém a gente ainda utiliza nos nossos estudos, principalmente pela característica semelhante, quando a gente está fazendo um teste com o soro puro e o soro diluído várias vezes. Então, você pega um anticorpo e que ele, puro, né, na diluição 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, ele está apresentando o mesmo padrão, então a gente já, opa, será que eu estou falando de um Kidney Roger? Será que eu estou falando de um JMH? Será que eu estou falando de um Knopf? Que são anticorpos que, infelizmente, eles acabam aparecendo aí com uma certa frequência para a gente, dá bastante trabalho no caso de identificá-los, mas o lado bom é que a gente não se preocupa muito com eles, mas quando a gente consegue chegar no nome, quando eu consigo batizar o anticorpo, falar que ele é o Kidney isso é muito... Esse é um ponto super importante, gente. Na hora que você tem um anticorpo de especificidade indeterminada, você vai fazer os tratamentos enzimáticos e aí você já tem a papaína, que é comercializada, mas você vai fazer aí ou a tripsina ou o DTT, que são quase que obrigatórios numa investigação dessa, mas você tem que titular, porque você pode estar diante de um HTLA e aquele paciente está esperando uma bolsa, está esperando uma definição e aquele anticorpo não tem relevância alguma clínica. E aí, né, quantos que a gente não tem, que são os que não batem com nada, que tem uma alta frequência e que são HTLA, são ou KIDO ou JMH. Sim, ou Knopf. Então, tem aí uma frequência até que relativamente alta, né? Então, por isso que o título é um teste extremamente simples e fácil de ser aplicado.
Ainda pensando no Kid Rogers, a neutralização com pool de plasma, que daí você já consegue fechar. Então, você tem um título característico desse título com o mesmo padrão de reatividade. Faz uma neutralização com pool de plasma e aí viu que o anticorpo foi neutralizado, então você já tem essa segurança maior, né, de que realmente é um Kid Rogers, então a gente poderia estar liberando aí esse anticorpo. Porém, né, às vezes a gente não vai conseguir chegar e a gente vai ir para o caminho de exclusões. Então, eu excluí Kid Rogers, temos a oportunidade de usar hemácias HPN, então JMH, então isso é um indicativo bastante, né? Então, trabalhar com hemácias de cordão, algumas situações, hemácias de indivíduos com HPN, então tudo isso pode ser aí os artefatos para a gente estar diante desse grupinho chato que é o HTLA. Bom, sair dele, né? Não tem nada a ver com enzima, é enzima resistente, tem reatividade forte, já vou direcionar um pouco, né, para os grupos. E aí, às vezes, a gente não vai ter como não utilizar de artefatos como hemácias raras ou soros raros. Claro que aí já complica um pouquinho mais o nosso, né, o nosso estudo, porque nem sempre a gente vai ter disponíveis todas as hemácias raras ou todos os soros raros, pensando que hoje a gente tem aí 43 sistemas de grupo sanguíneo, totalizando quase 400 antígenos, né? Consequentemente, beirando os 400 anticorpos. Então, infelizmente, às vezes a gente cai nessa história por mais que você utilize tratamentos enzimáticos, utilize papaína, tripsina, alfa-quimitripsina, utiliza título, algumas outras hemácias raras, soros raros, nem sempre você consegue dar o nome do anticorpo e você chega na classe. Você consegue chegar na classe do anticorpo, que é uma IgG, às vezes, é preocupante, tá? Só que você não consegue chegar aí no verdadeiro nome do anticorpo. Então, por mais que você tenha aí a questão de você direciona um pouco para o sistema, mas aí a gente não consegue finalizar o nome e é onde a gente vai ter que soltar a classe do anticorpo. Então, pode ser um anticorpo, né, de especificidade não determinada da classe IgG, mas a gente tem que transfundir o paciente. Importante a gente só ressaltar que quando a gente está falando no teste, a gente sempre tem que pensar que a sensibilidade do teste, né? Então a gente sempre está preocupado na sensibilidade e na especificidade, né, da técnica que eu estou utilizando. E muitas vezes eu posso estar diante de interferências, né, artefatos de técnicas, então sensibilidades excessivas de técnicas, como também a gente pode estar diante de alguma interação medicamentosa, né? Então, tudo isso a gente tem que lembrar, né? Então, o inquérito, a investigação prévia em relação a medicações em uso, a condição clínica do paciente é extremamente importante, até para a gente ficar ou mais tranquilo ou então mais desesperado na hora de selecionar a bolsa. E isso é uma coisa que a gente... A classificação de um anticorpo como um anticorpo de especificidade indeterminada é algo muito difícil. E é algo que não pode cair como uma regra geral. Então, nós temos uma regra na ProSangue. Então, para você chamar um anticorpo como um anticorpo de especificidade indeterminada, você tem que ter feito pelo menos 2 tratamentos enzimáticos, além da papaína. Então, aí quase sempre a escolha recai sobre o DTT e sobre a tripsina, além da papaína. Você tem que ter feito a exclusão de anticorpos de classe HTLA, apesar do termo ser antigo, aí como a Regina bem falou, fazer minimamente a titulação, a inibição e o teste com as hemácias HPN para você fazer uma classificação de anticorpos que são direcionados a antígenos desse grande grupo de anticorpos. E, finalmente, não esquecer o nosso anticorpo esquecido, que é o Dombrok. Então, anti-Dombrok A, anti-Dombrok E, eles existem. São anticorpos que têm uma reatividade polimórfica com o nosso painel. Então, você vai ter uma reatividade
que tem aí uma frequência similar do KID A e do KID B, e ele é esquecido, porque ele não é marcado e ele não, a gente não tem o antissoro aí comercial para fazer investigação. Então, sempre lembrar que se o painel tem a genotipagem, checar o genótipo atrás daquelas hemácias, às vezes isso tem para a gente, é uma coisa que a gente tem sugerido muito para as empresas para colocar, porque, por exemplo, o Dombrocchi, que é esquecido, não seria mais esquecido. E depois que você fez essa regrinha, então, 2 tratamentos enzimáticos, além da papaína, a exclusão do HTLA com a inibição, a titulação e o teste com hemácia, que é hemácia HPN, e você fez a exclusão de Dombrocchi, se você realmente não chegou na especificidade, aí você pode colocar nesse grupo, que é um grupo assombroso, que é de uma ALO-IgG indeterminada. E aí o que a gente tem é a possibilidade desse anticorpo ser um anticorpo eritrocitário e contra o antígeno que você não está conseguindo encontrar o direcionamento. Ele pode ser um anticorpo não eritrocitário e ele pode ser um anticorpo em formação. De qualquer forma, a gente já sabe por uma publicação, que é até uma publicação da Marina, que quando você tem uma ALO-IgG indeterminada sem mais nenhum outro anticorpo, em geral a relevância clínica dela é muito baixa. Mas se está associado a outros anticorpos do RH, então, por exemplo, se você tem uma ALO-IgG indeterminada e o paciente tem um anti-E grande ou um anti-C grande, a chance é de maior de 50% dele ter relevância. E aí, Marina, o que eu faço? Marina. Então, eu terminei, exauri a Regina, fiz toda essa regra, mas mesmo assim ele caiu nesse balaio que é a ALO-IgG indeterminada. E o que eu faço agora? Porque o paciente continua precisando. O anticorpo não ganhou nome, mas o paciente continua precisando e minhas provas cruzadas estão positivas e não estão me ajudando em nada. Oi, gente, bom dia. Cortou um pouquinho aqui, eu não... mas é ALO-IgG, né? Então, vamos lá. O que a gente costuma fazer aqui é tentar, através da genotipagem, descobrir assim, se a gente pode auxiliar em alguma coisa a partir da imunohematoclínica, né? Então, se eles suspeitam de algum anticorpo diferente, a gente faz a geno para tentar buscar, não, né? Se o paciente tem ou não. E se a gente tenta auxiliar através da genotipagem, então, a identificação dos anticorpos. Quando mesmo assim a gente não consegue, aí a gente vai partir para o MMA. Eu estou travada? Não? E aí, para fazer o MMA, para fazer o MMA, então a gente vai selecionar bolsas que são compatíveis com o perfil do meu paciente e que continue com prova cruzada positiva, mesmo eu respeitando a feno completa dele, para a gente tentar, então, justamente verificar se aquele anticorpo vai interferir na minha transfusão. Então, só para explicar para quem nunca ouviu falar do MMA, ele é um teste que você faz in vitro para tentar simular o comportamento daquele anticorpo no corpo do paciente, em vivo. Então, você usa para isso monócitos que são extraídos de doadores de sangue, da bolsa, né? Oriunda de uma doação de sangue, então doadores saudáveis. Isso, E a gente vai testar aquele anticorpo contra aquela unidade que a gente pretende transfundir para o paciente. Pode continuar. Para mim tá... Isso. Aí, a gente vai então pegar a hemácia que a gente vai transfundir para esse paciente e eu vou recobrir com o anticorpo que eu vou avaliar do meu paciente. Então, para isso a gente faz um ensaio de absorção, para que a maior quantidade de anticorpo grude nessa hemácia, e essa hemácia, então, vai ser apresentada para os monócitos que a doutora Carla citou. E é um ensaio, então, que a gente vai aguardar, deixar um tempo para que o macrófago fagocite essas hemácias recobertas com anticorpo, e depois a gente avalia no microscópio se houve ou não a fagocitose dessas hemácias. Então, a gente quantifica e, através da porcentagem de fagocitose, eu consigo determinar se esse anticorpo ele tem significância clínica ou não. Tá? Mas é importante levar em consideração que a gente tem que respeitar o fenótipo do paciente para tentar deixar somente o anticorpo que eu quero avaliar ali, para a gente ter certeza de que é aquele anticorpo que se ele vai ter ou não significância clínica.
Então, normalmente os pacientes que chegam para fazer MMA, eles têm uma coletânea de anticorpos, né? Nunca é um anticorpo só. E a gente exclui os outros, então, através dos antígenos negativos dos outros anticorpos, deixando só o anticorpo que eu quero avaliar, então, positivo ali naquela hemácia. E a gente sempre faz controles para ver se é fagocitose, o anticorpo está presente e mesmo assim não tem significado que o macrófago não reconheceu ele como estranho e não fagocitou aquela hemácia. Agora, eu acho que ela travou um pouquinho. Então, assim, o que ela estava falando é que todas as vezes que eu faço um teste biológico, como o teste do MMA, em que eu uso monócito, eu tenho que provar que aquilo está funcionando. Então, o monócito é uma célula, ele vai fazer a fagocitose ou não, e isso depende de inúmeras variáveis, desde a temperatura até o meio de cultura. Então, sempre o teste ele é feito com controle positivo e com controle negativo. E o nosso controle positivo, ele sempre vai ser o anti-D, porque a gente sabe que é um anticorpo de muita relevância clínica, ou você pode usar também o control-cell para fazer esse tipo de validação. Eu terminei de explicar os seus controles. Então tá. E então a gente sempre corre em paralelo os controles, porque para ter certeza de que a reação funcionou. Tem que fechar meu microfone. E na reação, uma reação que ela é simples, mas ela responde bastante pra gente essa questão da importância se pode ou não respeitar, se precisa ou não respeitar esse anticorpo. E no caso da emergência, a gente responde a bolsa. E na emergência, por exemplo, no teste de compatibilidade, ele vai dar prova cruzada positiva, mas se no MMA estiver negativo, a gente não tem problema em transfundir. É importante ressaltar, gente, que a gente tem publicações, a gente tem outros testes biológicos que podem ser utilizados para verificar a compatibilidade ou a relevância clínica de um anticorpo. Muito antigamente, o que se fazia? Você pegava um pouquinho da bolsa, né, um ou 2 ml, você marcava isso em medicina nuclear e você acompanhava se a bolsa ia ser removida ou se ela ia continuar circulando. E disso derivaram os testes celulares, e a gente sempre cita o MMA porque é o que tem mais publicação. Então, ele é um teste que, ainda que ele seja trabalhoso de fazer, ele pode ser aplicado e ele pode ser validado em qualquer serviço de hemoterapia, desde que você tenha uma estrutura mínima, que a maior parte já tem, que é uma centrífuga de placa, coisas assim, você podem validar. E, como a Marina disse, a gente entendo um MMA com resultado inferior a 5% de eritrofagocitose, você fica muito seguro de que aquela transfusão incompatível pode acontecer. Mas existe a situação em que a gente vai ter mais de 5% de eritrofagocitose e a gente continua com o nosso paciente, a gente tem uma bolsa incompatível, a gente não tem a especificidade e o paciente continua precisando da transfusão. Então, aí entra uma parte que eu sempre gosto de falar, é de validar se a transfusão realmente ela é necessária ou não. A gente tem hoje outras opções para serem utilizadas. Primeiro, a verificação de necessidade de reposição ou mesmo o uso de eritropoetina em doses mais elevadas, que poderiam segurar esse paciente sem transfusão, mas às vezes a gente não tem jeito. A gente precisa o paciente da UTI, como a gente já teve algumas vezes. E eu tenho um anticorpo sem nome e um MMA. O que eu faço? Né? Transfundir essa bolsa ou não? É pesar risco-benefício. Então, esse é o momento em que a gente vai na beira do leito conversar e pesar o risco dessa transfusão incompatível. E se ela tiver que acontecer, tentar fazer de uma forma que ela possa acontecer com um risco menor para o paciente. Hoje a gente sabe que tem uma profilaxia que pode ser feita com rituximab, ou também a gente pode adaptar isso com imunoglobulina e corticoide pré-transfusional, e que em fazer a profilaxia antes da transfusão, a gente consegue, em pequenas séries de casos que já foram apresentadas, evitar a ocorrência de hemólises graves. Então, o paciente consegue receber a transfusão, ele consegue ter os benefícios imediatos da transfusão, que muitas vezes é o que
é o suficiente para tirar ele de uma situação aguda. Então, a gente sabe isso por experiência com o falciforme. Às vezes é uma bolsa, é uma transfusão que a gente consiga ter um rendimento, a gente consegue tirar ele num ciclo aí de hemólise e de complicações vasoclusivas. E lembrando que a gente pode ter um rendimento menor da bolsa, mas a gente não vai ter uma hemólise escarrada. Então, vamos voltar, porque eu sempre acho que a live é o momento em que a gente tem para recapitular. Tem um anticorpo problema, não está classificando por o que eu tenho no painel. Eu tenho que fazer tratamentos enzimáticos. Recomendação, pelo menos 2, além da papaína. Preferência, DTT e a tripsina. Feito isso, eu tenho que excluir que isso não seja um anticorpo HTLA. Eu faço por inibição, eu faço por titulação e eu testo com as hemácias, que são hemácias HPN e também com as hemácias de cordão. Em feito isso, eu ainda não sei o que é. Eu vou fazer a exclusão de Dombrocke. Como para fazer isso? Mas é um anticorpo que merece ser reconhecido. Eu não consegui. Carla, eu fiz tudo isso e o anticorpo caiu no bolo de uma alo-IgG indeterminada e eu não tenho mais nada no meu serviço para fazer. É um paciente não falciforme? Essa alo-IgG está sozinha, sem nenhum anticorpo? Você pode transfundir o paciente e acompanhar o rendimento da bolsa. Se for um paciente falciforme, se essa alo-IgG estiver associada a outros alo-anticorpos, eu tenho que fazer uma prova biológica. E aí eu vou para o MMA. MMA, menos de 5% de fagocitose, seja feliz e faça a transfusão por mais de 5%. Aí estão pedindo a profilaxia. Esse paciente transfusão, discutam com o médico do paciente, pesem risco-benefício. Existe a chance de fazer profilaxia? Existe. A medicação recomendada em literatura, rituximab pré-transfusional. Não tenho rituximab no meu serviço, imunoglobulina e corticoide. Então, isso parece que a gente resolveu fazer essa live com vocês, justamente porque isso não está escrito em lugar nenhum do jeito que a gente falou para vocês. Mas, pelo menos, a gente passou para vocês um pouco da nossa rotina. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Regina e para a Marina. E variantes de RH? O que eu faço? Se eu tenho uma variante complexa de RH, gente, o que eu faço? Eu sempre tenho que tentar a bolsa RH nu? O que vocês acham? Bom, primeiro, se quem tiver bolsa RH nu aí abundante para a gente usar, avisa que a gente não tem, né? A gente precisa também. Mas acho que Carla, acho que fechar com isso é a melhor forma, porque assim, isso é uma dúvida que todo dia surge. Às vezes a gente até direciona, chega que tem variante, sim, a genotipagem ajuda, é uma variante RH, né? Às vezes é RHD e RHCE, então os 2 genes alterados aí entra na escolha da bolsa. Mas o que a gente não pode esquecer é que o grande problema é respeitar o fenótipo do paciente, principalmente para aquilo que ele não tem, né? Então, assim, porque senão chega numa hora que a gente vai... A opção seria ou uma variante igualzinha a ele, que às vezes nem sempre você vai conseguir, ou mesmo o RH null. Mas a gente não pode esquecer que ele pode fazer os outros anticorpos. Então, pensando que a grande maioria, vamos pensar nos falciformes, né? Que são E grande negativo, eles são D positivos, geralmente são R0R aí, né? Então são E negativo, E grande negativo. E ser grande negativo, você ter uma variante RHC, às vezes vai fazer com que você tenha a imunização aí para esses outros antígenos, né? Então, a gente, o importante é não aloimunizar para esses outros que não é nem variante, é ausência total mesmo, né? E aí, assim, o que a gente sempre fala para vocês, variante RH, ela entra numa classificação um pouquinho diferente do que a gente falou até agora. Você pode ter um genótipo RH horroroso e ele não
formou anticorpo derivado desta variante, ele não precisa receber a bolsa genótipo compatível. Então, eu vou dar um exemplo aqui do nosso serviço. A gente tem um paciente que ele está em regime transfusional crônico e ele tem um DAR com CAR em homozigose. Então, o predito dele é ser um HRS negativo, um HR negativo. E ele recebe bolsa respeitando KID A, KID B, DF A, DF B, ser grande, ser pequeno, e grande, é pequeno. E assim ele vai ser mantido, enquanto ele não formar o HRS e o HR. Colocá-lo na dependência de uma profilaxia para a variante não está correto. Eu tiro ele de todos os benefícios da transfusão e coloco ele na dependência de um banco de doadores, que é um banco de doadores incomuns e eventualmente raros. Então, não façam isso. Esperem o problema aparecer nesse caso. Em aparecendo, vale a pena fazer o MMA? Vale. HRB, quase metade não tem relevância clínica. Então, vale a pena. Se o corpo não tiver relevância, vou respeitá-lo e o paciente pode receber as bolsas incompatíveis com segurança. Agora, se esse anticorpo tiver relevância, a minha prioridade é buscar um doador que tenha uma variante idêntica a uma variante compatível. E hoje no Brasil a gente tem muitos bancos de sangue que têm esses doadores. E isso é a primeira opção antes de recorrer a uma bolsa RH Nu. Porque hoje isso eu acho ser a Regina, e o paciente de qualquer pessoa que entre vai ser tratado como paciente nosso, inclusive na busca de doadores. Então, tenham aí sempre o contato para vocês pedirem apoio, porque esse apoio sempre vai ser dado, né, meninas? Sim, claro. Com certeza. Com certeza. E a gente gosta de receber esses casos diferentes. A gente é uma aventura. Literalmente. A gente adora quando um anticorpo não tem nome. Essa é a graça da imunematologia. A gente adora ou achar o nome ou espremer ele até falar se ele é um vilão ou se ele é o mocinho. E aí a gente decide o que a gente vai transfundir para o paciente, porque a prioridade é o paciente ser atendido. E essa é a nossa parte, né? É o que está com a gente. A gente tem que achar a bolsa certa e dar para ele. E eu fico muito feliz, né, de ter essa live feita com vocês. E agora eu acho que a gente pode encerrar o tema, até para ele não ficar muito extenso. Mas eu agradeço muitíssimo a presença de todo mundo. Eu quero sugestões de temas. A gente acaba falando coisas que a gente acha que são rotinas que não existem publicadas em outros lugares, para compartilhar a nossa experiência. Mas também eu fico muito feliz de ver que tem muito doador entrando. E a gente sempre focou essas lives na nossa parte técnica, mas se vocês quiserem, sim, doadores, sugerir temas que vocês possam achar interessante, a gente vai ter o maior prazer de levar para vocês, viu?
eu acho que as meninas podem agora se despedir e a gente vai deixar aqui o nosso grande beijo para vocês. Bom, só agradecer a presença de todos, né? E esperar a próxima live, né? Então, obrigada a todo mundo, obrigada, Carla, Marina, aí, que dividiu a live comigo. E até a próxima. Muito obrigada, meninas. Até a próxima, gente. Um beijo. Beijo, tchau, gente. Beijo, Tchau, tchau. Podemos?